Fui criado com minha avó e minha mãe. Até os 13 anos da minha vida era normal. Eu ia à escola, tinha sonhos, de ser jogador, de ser alguém na vida. A única coisa que eu ficava triste, era tipo, eu ver os meus amigos todos com o pai. Podia ser o pior pai que a pessoa achasse que o pai dele fosse, pra mim era o melhor pai do mundo, porque eu não tinha o meu. Eu vi o futebol, mas também vi a vida que o jogador de futebol levava. E ali eu comecei a querer me enturmar no meio das pessoas, da escola, da sociedade. Muito cedo, com 13 anos, eu comecei a ir para a escola e comecei a não olhar as coisas, o meu sonho mais, eu queria ver os sonhos dos outros, eu queria ver a vida que as pessoas levavam. A vida que eu levava, para mim, já não dava mais. E esse menino me chamou, nós fomos cometer um assalto ao ônibus, ali eu fui preso, pela primeira vez, de menor. Já tinha tido passagens, mas ficar detido eu fiquei um mês, no CEIP. Aí ali sim foi a queda totalmente, porque quando eu saí, lá dentro eu falava com a minha mãe, eu vou sair dessa vida, mas quando ela ia embora eu falava, quando eu sair daqui, agora eu vou virar bandido mesmo. O desejo de mudar de vida ajuda no crescimento pessoal, mas se não for bem planejado, pode trazer um grande transtorno. Veja agora no Resgatados. Aquele ditado que diz: quem vê cara não vê coração, pode servir de exemplo para o vendedor Charles Rodrigues. Até os 13 anos da minha vida era normal. Eu ia à escola, tinha sonhos, de ser jogador, de ser alguém na vida. E com aquilo ali eu comecei até mesmo pelo sonho de ser jogador, eu em vez de eu vi o futebol, mas também vi a vida que o jogador de futebol levava. E ali eu comecei a querer me enturmar no meio das pessoas, da escola, da sociedade. Muito cedo, com 13 anos, eu comecei a ir para a escola e comecei a não olhar as coisas, o meu sonho mais, eu queria ver os sonhos dos outros, eu queria ver a vida que as pessoas levavam. A vida que eu levava, para mim, já não dava mais. Charles tinha só 13 anos de idade e já tinha brigado com a vida. Fui criado com a minha avó e minha mãe. A única coisa que eu ficava triste, era tipo, eu ver os meus amigos todos com o pai. Podia ser o pior pai que a pessoa achasse que o pai dele fosse, pra mim era o melhor pai do mundo, porque eu não tinha o meu. Eu olhava assim, eu falava, nossa, se eu tivesse o pai, ao menos que ele chegasse em casa bêbado, do jeito que ele chegasse, ele ia ser o meu pai. Hoje eu não tenho ninguém para ser meu pai. A dor não é uma boa companhia. Eu era submissa à minha mãe. A partir dos 13 anos de idade, eu comecei a querer conhecer o mundo por conta própria. Dentro da escola eu conheci um mundo diferente. Eu não conhecia o outro mundo, eu conhecia o mundo que a minha mãe me mostrava, que a minha avó me mostrava dentro da igreja. Eu ia à igreja com a minha avó. Só que depois dos 13 anos eu comecei a ver outras coisas, coisas que eu não via. Porque a escola em si ela é muito boa para ensinar, para você querer ter uma profissão. Mas também tem várias oportunidades para você conhecer o lado ruim do mundo. Mas Charles estava atrás de uma vida nova e achava que o mundo diferente era a saída. Meus colegas chegavam na escola, tênis novo. Eu ficava doido, eu falava, não, eu quero ter um tênis desse, mas não tinha condições. Por minha mãe ter mais 3 filhas para cuidar, eu achava assim, eu sou o homem da casa, porque eu cresci muito com esse peso. Cedo eu falava, eu sou o homem da casa, sabe? Todo mundo chega e fala assim, você é o homem da casa. Aí aquilo ali eu trazia uma responsabilidade para mim, eu tentava trazer a qual eu não estava preparado para assumir. E dentro da escola eu via vários colegas meus que fumavam cigarro, e minha mãe, por ela ter tido um bar, eu tinha muito contato com cigarro, aí eu comecei a levar cigarro escondido para a escola. Naquilo ali eu comecei a fumar, comecei a me enturmar. Infelizmente no mundo você é conhecido pelas coisas erradas. Quando você faz uma coisa boa, parece que ninguém nem vê, mas quando você faz uma coisa errada, todo mundo vê. Era moda na época pinchação, e eu queria ser reconhecido, eu queria ser alguém dentro do meio da... Aí eu falava, eu quero fazer algo diferente. E tudo que as pessoas faziam de errado, eu queria fazer.
e naquilo eu comecei a pinchar. Eu consegui aquilo que eu queria, comecei a ser popular pelas pinchações. Enturmado, Charles acreditava ter encontrado a tão sonhada vida nova. Eu queria suprir um vazio dentro de mim, até eu falo assim, não sei nem se era do meu pai, né? Eu falo até mesmo pelo que eu nem lembrava dele assim, só tinha poucos momentos que eu falava assim, nossa, eu queria ter meu pai aqui. Aos 13 para 14 anos, eu conheci uma galera, né, uns colegas meus que mudaram aqui para perto, a qual eles faziam pequenos furtos em shoppings. Né, eles chegavam na escola com relógio de R$1.000, né, óculos de 1.000, tênis caro, roupa cara. Todo mundo falava o nome deles. Eu falei, não, eu quero ser igual a esses caras. Os caras não têm pai, os caras não têm nada, mas eles é conhecido. E nisso eu conheci esses meninos e comecei a praticar pequenos furtos. Né, teve um dia que eu cheguei lá em casa, um colega meu tinha ganhado um tênis, eu lembro até a marca dele, um Ace, né, a Six na época, tava na moda. Eu falei, não, eu queria um tênis desse, né? E eu não tinha condições, a minha mãe não tinha condições. E aquele eu falei, a partir de hoje eu não vou pedir nada mais à minha mãe. Eu mesmo vou fazer minha correria. Para quem não sabe, Charles explica. Correria é a gíria dos envolvidos no crime para falar de assalto. Foi quando eu fui a primeira vez pro shopping, né? Cheguei no shopping ali, eu fiquei fascinado. Nunca tinha ido no shopping assim, eu falei, que tênis doido, que blusa doida. Aqui agora eu sei onde que os meninos arrumam esse trem e tudo. E eu fui convidado a fazer um furto. E a primeira vez que eu fui roubar, eu fui preso. A prisão não incomodou Charles. Ele estava determinado a encontrar uma nova vida e pagaria qualquer preço para isso. Vai valer a pena o preço a ser pago. O que eu fui fazer? Né? Naquele momento eu já pensei, não, minha mãe vai me matar. O medo da mãe também não foi capaz de fazer Charles desistir, nem as orações da avó. E minha avó sempre me mostrando o caminho do Senhor. Né? Minha avó, ela tinha fé que eu ia ser um grande pregador, que eu ia... Né? Teve uma época, quando eu viciei mesmo na cocaína, eu chegava em casa e minha avó estava orando, assistindo R.R. Soares. De madrugada, passava a madrugada toda, eu chegava em casa 3 horas da manhã, 4 horas, a minha avó não tinha dormido ainda, ela estava de joelho dobrado, orando pela minha vida. Ele só enxergava a nova vida que os amigos ofereciam. Aos 14 para 15 anos eu conheci a cocaína, eu comecei numa festa, né, por eu ser muito conhecido, estava começando a ser conhecido, e era uma turma grande, né, de pinchação, aquela turma de futebol, aquela turma que foi criado mais ou menos junto no caminho errado, né, junto no caminho errado. E ali eu conheci a cocaína, eu fiquei até os 19 anos da minha vida, até os 17 anos só cheirando. Depois que eu experimentei a primeira vez, né, eu não tinha fumado maconha ainda. Né? Aí logo depois e tal, os meninos falaram, depois que nós cheirou bastante, eles viraram pra mim e falaram, vamos fumar um baseado, que aí passa a onda da cocaína, porque a cocaína ela não te deixa dormir, né? Ela te deixa acesa, ela, sabe? Então eu falei, nota, como é que eu vou chegar lá em casa agora? Aí foi onde que eu fumei a maconha também. No mesmo dia que eu cheirei a cocaína, logo em seguida eu já fumei a maconha. Só que a maconha eu não gostei, né? E eu comecei só cheirando, né, furtando cada vez mais. Essa nova vida tinha mesmo muitas novidades. Com 17 anos, Charles foi preso pela primeira vez. Até que um dia eu fui convidado para fazer um assalto a ônibus. Né, foi no dia que eu estava sem dinheiro, no dia que eu estava, né, como é que eu vou sair agora? Se eu falar com os outros se eu falasse que eu estava sem dinheiro, para mim era vergonha. Eu não tinha dinheiro para sair. Eu falei, não, vou ter que dar um jeito de arrumar um dinheiro. E esse menino me chamou, nós fomos cometer um assalto ao ônibus. Ali eu fui preso, né, pela primeira vez, de menor. Já tinha tido passagens, mas ficar detido eu fiquei 1 mês, né, no CEIP. Aí ali sim foi a queda totalmente, porque quando eu saí, né, lá dentro eu falava com a minha mãe, eu vou sair dessa vida, mas quando ela ia embora eu falava, quando eu sair daqui, agora eu vou virar bandido mesmo. Decisão que machucou a mãe do rapaz. Minha mãe entrou em desespero, né?
A partir daí, a vida da minha mãe foi só chorar. Né? Eu chegava dentro de casa, minha mãe estava chorando. As minhas irmãs, elas sentiam vergonha de mim. Elas me amavam, mas eu tinha colocado uma barreira entre eu e elas. Né? Que era a vida que eu estava levando. E sua mãe, o que ela falou pra você? Minha mãe, ela chorava. E quando eu saí de lá, né, eu vi o sofrimento da minha mãe, eu consegui ficar afastado do crime mais ou menos um mês. Né? Só que, quando a pessoa ela conhece esse lado do dinheiro fácil, da vida fácil, para ela levar uma vida reta é mais difícil. Porque ela tem o mundo como opção. O cara procura serviço uma semana, se ele não arrumar, ele fala, tá vendo, eu procurei, agora não tem jeito, vou fazer do meu jeito. Agora, Charles era tudo o que sempre quis ser. Quando eu saí da cadeia, eu saí de menor, aí eu me tornei bastante popular, continuei. Né? Mas aí os primeiros vezes foi escondido e tudo, até eu começar a vender droga. Né? Eu fiz uns 3 furtos depois que eu saí, falei, não, agora eu vou vender droga. Aí meus colegas, né, eles já não furtavam mais, eles vendiam drogas. Falei, não, agora eu vou vender droga. Eu comecei a vender droga, né? E aquilo ali, eu só vendia. Aí e cheirava, comecei a vender e cheirar. Aí teve um momento que eu comecei a me tornar muito dependente do pó, da cocaína, que o meu nariz ele estourou. Eu não conseguia mais cheirar, tava doendo, aí eu falei, não consigo cheirar. Só que para mim me manter acordado, para mim ficar vendendo droga, que você vende droga madrugada, de dia, e eu quase não ficava dentro de casa, aí eu conheci o crack. O que Charles não sabia é que traficante não pode ser usuário. Como é que é para um traficante, né, que é usuário também, tá com aquela droga ali na frente dele, ele tem que vender, né, tem que acertar as contas e ele fica obcecado querendo usar. Dá certo ou não dá? Dá não. Não dá porque eu fui prova disso. Né? Tanto que aí chegou um certo ponto que eu comecei a fumar pedra, fumar o crack. Eu já não aguentava. Por que eu ficava várias noites acordado? Para cobrir o prejuízo da noite passada. Pegava mais para pagar do dia passado e ali eu ia usando cada vez mais. Drogas, crimes, mais drogas e mais crimes. Um círculo vicioso. Por eu roubar muito, né, eu chegava no shopping e arrumava 10 telefones, né, no furto. Tipo, eu chegava, abria uma vitrine sem ninguém ver, né, a droga ela te dá, a droga, não é a droga em si. No meio do shopping. Não é a droga em si, ela te, a ansiedade para usar a droga. Agora, o desejo de usar a droga, a ansiedade, o vício que te leva você a cometer os crimes. A ansiedade, o desejo de usar a droga, me fazia eu entrar dentro de um shopping, dentro de um lugar, sem ninguém me ver e furtar. Né? Eu não tinha medo do segurança. Não tinha medo, mas tinha a paranoia. A ansiedade de usar a droga, o desejo de usar a droga. Porque a pessoa que fuma crack, ela não faz nada. Esse negócio do cara dar um e falar, o cara matou porque ele tava drogado. Mentira. Porque o cara que fuma crack, ele fica com medo. A sensação é de medo. Para vencer o medo ou a paranoia, a receita de Charles era uma só. Tinha vezes que eu fazia um furto, naquele ali eu achava que era a melhor coisa, que eu era o cara. Né? Todo mundo me conhecia. Eu fui conhecido não era porque eu usava noia, não era porque eu tinha matado, por causa eu tinha roubado, porque eu tinha tinha vendido droga. Era porque eu era ladrão. Nesse meio, o cara que é conhecido como bandido, ele é o cara, todo mundo tem medo. Eu não roubava na rua, roubava dentro de lojas. E ali a ansiedade, o desejo de usar droga, ela me dava coragem, vamos dizer assim. O crime, eu me aperfeiçoava no crime pelo desejo e a vontade de usar droga. E no próximo bloco, Charles define uma rotina: drogas, crimes e castigos.